Hoje a gente vai mergulhar nos detalhes de uma reportagem que fala sobre o aumento de patrimônio de um ministro do STF. E olha, para continuar recebendo análises detalhadas como esta, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal. Bom, vamos ao que interessa. O número que está no centro de toda essa história é este aqui: 23,4 milhões de reais. Esse valor, segundo uma reportagem do jornal Estadão, corresponde ao total de imóveis comprados pelo ministro Alexandre de Moraes e sua família nos últimos 5 anos. Então, vamos lá. O ponto principal aqui, o que a matéria aponta, é um crescimento bem expressivo no patrimônio imobiliário da família. A alegação é que ele triplicou desde que o ministro assumiu a cadeira no Supremo Tribunal Federal, o STF, lá em 2017. Uma coisa importante a se notar é o recorte que a reportagem faz. A análise foca só no núcleo familiar direto, ou seja, o ministro, a esposa e os filhos. Isso é um ponto interessante, porque muitas vezes essas apurações acabam incluindo parentes mais distantes, o que não é o caso aqui. E aqui vem um detalhe que chama muito a atenção que a fonte faz questão de frisar. Segundo os registros de cartório, todas essas aquisições foram pagas à vista. Isso mesmo, sem nenhum tipo de financiamento. Certo, agora vamos para os números para a gente conseguir visualizar melhor esse crescimento. Os próximos slides vão quebrar esses valores e mostrar a dimensão do que estamos falando. Esse gráfico deixa tudo bem claro, né? O patrimônio imobiliário da família, olhando apenas o valor de compra, pulou de 8,6 milhões de reais para 31 milhões. É um salto mais do que triplicou, na verdade. E aqui um ponto fundamental. Esses 23,4 milhões não são de valorização de mercado, sabe? Tipo, imóveis antigos que ficaram mais caros. Não. Esse valor é dinheiro vivo desembolsado para comprar propriedades novas. É uma distinção bem importante que o material fonte destaca. E tudo isso leva, claro, à pergunta que a reportagem levanta. Como esse volume de compras se compara com a renda oficial declarada pelo ministro? Olha só essa tabela. Ela põe as coisas em perspectiva, né? De um lado, a gente tem o salário bruto mensal de um ministro do STF e do outro, o valor total gasto em imóveis nos últimos 5 anos. É essa aparente desproporção que serve de base para todo o questionamento da reportagem. E só para contextualizar melhor, o salário atual do ministro é de R$ 46 mil brutos. Segundo a fonte, isso já representa um aumento de 39% em relação ao que ele ganhava antes de ser nomeado para a corte. Ok, então de onde teria vindo esse dinheiro todo? A explicação que a reportagem aponta tem um endereço certo: o escritório de advocacia da família. Vamos entender a estrutura. O escritório, chamado Barça de Moraes Advogados, tem a esposa do ministro como sócia administradora e os filhos também como sócios. É por meio dessa empresa que os bens são administrados e os imóveis comprados. E embora o ministro não conste como sócio, o regime de casamento é de comunhão parcial de bens, o que significa que o patrimônio construído durante a união é do casal. E aqui, a fonte original da reportagem levanta uma hipótese, e a gente cita diretamente para ser fiel ao material. A ideia é que o sucesso do escritório estaria diretamente ligado à posição do ministro no Supremo. Para sustentar esse argumento, a reportagem apresenta um dado, digamos, bem marcante. O número de ações do escritório nos tribunais teria saltado de 27 para 152 depois que Moraes entrou no STF. É um aumento bem significativo na atividade. Agora, vamos ampliar um pouco o foco e ver o contexto em que tudo isso acontece, incluindo de onde vêm os dados e qual foi a relação com a cobertura da imprensa. Essa linha do tempo ajuda a gente a organizar as coisas. Em março de 2017, ele toma posse no STF. De 2017 a 2022, acontecem as compras que somam esses 23,4 milhões. E mais recente, em agosto de 2023, tem a compra de uma mansão de 12 milhões de reais em Brasília, que também foi paga à vista. Um ponto-chave. De onde saiu tudo isso? A reportagem se baseia em informações de cartórios de registro de imóveis, que são fontes públicas, ou seja, em teoria qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados. E a história não para por aí. O material que a gente está analisando também fala sobre a reação a essa cobertura toda. Alega que teriam ocorrido tentativas de intimidar jornalistas, chegando a citar uma tal de operação contra vazamento para, basicamente, ameaçar quem estava investigando o caso. A persistência dos jornalistas em cobrir o assunto é vista, por essa fonte, como um sinal de que a imprensa não se deixou abater. E a gente termina com essa reflexão, que no fundo é o que está por trás de toda essa discussão. O que a transparência sobre o patrimônio de pessoas públicas e sobre como ele é formado realmente significa para a nossa confiança nas instituições? É uma pergunta que fica no ar.